Pessoal, boa tarde. Estamos aqui começando mais um momento do nosso Circuito das Profissões, iniciando mais esse bate-papo. Eu me chamo Breno, sou consultor de orientação profissional do Programa Orienta e serei o apresentador desse próximo bate-papo em que nós iremos falar sobre engenharia química. Só que antes, eu convido vocês a nos seguirem nas nossas redes sociais. Se você está no Rio de Janeiro, siga o Programa Orienta IBMR. Se você está em Porto Alegre região, Programa Orienta Uniriter e Programa Orienta Fadergs. Lá tá rolando um sorteio bem legal, gente. É um tablet em cada um desses Instagrams e mais um kit de cada uma dessas marcas. Então segue a gente lá, vê a postagem que fala sobre o sorteio, cumpra as regras direitinho, não vai perder a chance de ganhar esse sorteio por não cumprir regra, né, galera? Acompanha lá as regras direitinho, manda para aqueles seus amigos, participa também para você ganhar um kit para auxiliar nos seus estudos. E se você tiver qualquer dúvida durante esse bate-papo com o nosso convidado, manda a sua dúvida no chat que a gente vai estar perguntando ele para o nosso professor. Tá bom? Pois, como eu falei para vocês, nesse momento vai ser um bate-papo sobre engenharia química. E por conta disso eu recebo aqui o coordenador dos cursos de engenharia da Uniriter, o professor Luciano Bessauer. Seja muito bem-vindo, professor. Tudo bem? Boa tarde, Breno. Tudo bem? Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí. Estou à disposição, vamos lá, essa área é magnífica. Quem entende de átomo, o Breno entende de tudo. Então, já digo para vocês que é uma das profissões sensacionais. Perfeito, professor. Já começamos bem. Professor, para começar esse bate-papo, eu queria que você falasse, você pode contar até um pouquinho da sua experiência em relação à engenharia, às engenharias e principalmente à engenharia química? Eu posso te falar que eu já tive aqui em outros momentos, né, Breno, pela grande experiência que eu tenho. Hoje eu tenho 20 anos de experiência na área nessa área industrial, de processos, de polo petroquímico, refinaria. Também tenho 18 anos de docência, então a minha bagagem é muito grande, tanto nas áreas, por isso que eu estou sempre bem presente aqui. Mas a minha área de formação, né, Breno, é a química inicial. Então comecei na indústria, comecei como estagiário no polo petroquímico, na Petroflex, agora nem tem mais, aqui no Rio Grande do Sul é tudo Braskem hoje, mas eu fiz o meu primeiro estágio na Petroflex, desenvolvendo SBR, borracha para pneu. Então tive essa oportunidade aí para trabalhar. E começou essa caminhada. Mas isso tudo, Breno, começou bem antes, né? Lá quando eu já tinha uma afinidade com a ciência, né? Então isso lá atrás começou. Mas hoje eu digo que é uma área sensacional, como eu falei, é uma área que explica toda a parte da fenomenologia, também olha toda essa questão do acontecimento e tem uma possibilidade de contribuir para a sociedade magnífica, né? Eu acho que a química traz contribuições significativas para a sociedade. Então, eu acho que, eu digo assim, quem está na química é porque gosta, é porque vai contribuir, vai trazer coisas muito positivas. Desde o tratamento de água, desde o tratamento de esgoto, desde um creme dental, tem a mão do engenheiro químico, tudo está presente. Se pensar na Coronavac hoje, já vou concluir, a Coronavac tem engenheiros químicos por trás. Pode ser que não diretamente, mas pelos insumos, alguma planta que tem química envolvida produziu esses insumos para se preparar. Então, a química é vida. Né? Sim. Professor, você já começou a falar um pouco sobre isso, mas me conta um pouco sobre o que o engenheiro químico faz propriamente na sua profissão. Bom, o engenheiro químico, a gente, quando estava olhando, né, pessoal, a gente fica observando, engenheiro químico é muito difícil, a química é difícil. Como eu sempre falo, não é difícil, ela é trabalhosa, a gente precisa se dedicar mais. Mas a capacidade, né, hoje, para quem é da área, na questão de colocação, é muito ampla. Né? O engenheiro químico hoje, ele atua desde o segmento das reações químicas até um produto final. Se a gente pensar isso, eu posso atuar na cadeia produtiva, na indústria, eu posso trabalhar no desenvolvimento de materiais, eu posso trabalhar no desenvolvimento de equipamentos, eu posso fazer projetos de ampliação de plantas petroquímicas. Mas, Luciano, eu não gosto nada dessas áreas, Breno. Assim, dos alunos que estão aqui presentes, mas não me identifico com a química. Eu gosto da química, mas não penso em indústria, não penso nesse tipo de atividade. Pessoal, tem química, quimiometria, por exemplo, é trabalhar com a informática, trabalhar com os números e fazer a previsão. Imagina, tu nem fazer ensaios de laboratório
e tu obter resultados com essa química, usando a informática, usando a estatística, usando esse poder. Então, eu posso trabalhar em projetos, eu posso usar só software. Tem gente na área da engenharia química hoje que só fica simulando, não entra numa planta. Então, a amplitude do engenheiro químico hoje é muito grande. Pode dar assistência técnica, por exemplo, eu trabalhei muitos anos, não na área só da indústria, mas da assistência técnica. A aplicação do produto lá no cliente, né? Uma das coisas que eu desenvolvi muito foi essa questão, por exemplo, eu tinha aqui uma empresa no Rio Grande do Sul, onde eu dava assistência técnica para filmes plásticos. O PAC, esse que vem, o refrigerante ou a água, eu trabalhei numa empresa que envasava água mineral. O PAC que envolta, eu dei muito tempo assistência técnica para essa empresa, tanto na garrafa, qual o melhor plástico para a garrafa, qual o melhor filme para o plástico, como aplicar, como ajustar a temperatura na máquina. Então, a capacidade de formação do engenheiro químico permite ele trabalhar tanto na base, que é no desenvolvimento das reações para obter os produtos, tanto na segunda geração, que é na transformação, e assim por diante. Então, o engenheiro químico tem uma oportunidade muito grande. Pode trabalhar no ramo de alimentos, pode trabalhar no ramo do plástico, pode trabalhar no ramo do metal. Por exemplo, eu sou responsável técnico, Bruno, de uma empresa que é metal mecânica. Eles usam diversos materiais aonde eu respondo por isso. E pode-se trabalhar na área de piscinas, fazendo produtos químicos para piscinas. Eu posso trabalhar na área automotiva, desenvolvendo a borracha da palheta do limpador de um carro. Então, a amplitude que um aluno da engenharia química tem é muito grande. E, nesse momento, um setor muito aquecido, e que vários alunos nossos aqui estão canalizando, é para a área farmacêutica. Então, a área farmacêutica agora está puxando muito o engenheiro químico para desenvolver processo. O engenheiro químico, ele tanto de desenvolver o processo, ele automatiza também, porque ele tem essa capacidade de desenvolver e controlar. Perfeito, professor. Até puxando, eu ia fazer uma pergunta agora, exatamente até para a gente entender cada vez mais a profissão, qual seria o envolvimento dela com as outras engenharias? E aí eu puxaria até um pouco da pergunta que o Lucas fez lá no chat, qual é a diferença do engenheiro químico para o químico industrial? O químico industrial, ele é um profissional preparado, vou responder ele primeiro para depois complementar. O químico industrial, ele é um profissional preparado para ter toda a parte de análise química aplicada ao processo produtivo. Então, o químico industrial pega uma planta, ele vai fazer o processo produtivo funcionar e vai fazer as análises necessárias. Esse é o papel do químico industrial, né? Químico industrial. Já o profissional que é o engenheiro químico, além disso, ele pode projetar, ele pode sistematizar processos, ele cria equipamentos. Essa é a grande diferença. Além de poder tocar uma planta petroquímica, além de poder fazer análises químicas, ele também projeta, ele faz concepção de novos equipamentos, desenvolve processos, desenvolve produtos, projeta plantas, projeta softwares. Então, a formação do engenheiro químico propicia a ele atribuições que são todas essas áreas que eu complementei. Então, além de tudo que o químico industrial faz, ele ainda tem todas essas outras atribuições que, com certeza, colocam ele numa diferenciação de mercado muito forte. E a formação dele, como é muito forte, que dá trabalho, tem que ter uma dedicação, coloca ele a disputar, com certeza, com as outras engenharias, dependendo de certos postos de trabalho, ele disputa muito tranquilamente. Tipo, operação de planta, por exemplo, mas operação eu vou ter um engenheiro mecânico, um engenheiro químico vai lá e consegue competir, porque ele entende de todos os sistemas de controle de pH, todo o sistema de PID, de controlar a temperatura, sensores de pressão, isso o engenheiro químico ele tem esse conhecimento. Então, é uma profissão, como eu te comentei ali para todos no início, é muito ampla e tem muito poder de colocação, porque quem entende do átomo entende a concepção dos materiais. E isso dá uma visibilidade excelente para frente para resolver problemas. Te dá uma área de atuação muito ampla, né? Muito ampla. Hoje, em diversas áreas. Só para te ter uma ideia, fazendo um comparativo, o pessoal entender aonde eu atuei na área de borracha, eu atuei na área de plástico, eu atuei na área de alimento, atuei na área de alimentos, assim, com processos, controle de qualidade, desenvolvendo para alimento. Então, assim, a amplitude que indústria automobilística eu atuei,
Então, estou sempre atuando, né? Claro que depois eu fui para como consultor, isso é uma outra questão, né, Breno, que ao longo do tempo vai constituindo. O engenheiro químico também, ele acaba tendo um trabalho autônomo, porque ele começa a desenvolver vários trabalhos pela expertise e pela experiência que ele desenvolve, e isso é um segundo passo que tu trabalha como autônomo. Boa parcela, de antes de eu me dedicar 100% à universidade, eu fiquei trabalhando como consultor. E isso com bons ganhos, com bons salários, né? Então, dentro dessa concepção é. Professor, até perguntando, depois a gente vai entrar um pouco mais na área de remuneração, talvez algumas outras áreas mais específicas, mas aproveitando um pouco desse gancho, a engenharia química, assim, tem muitos concursos públicos, por exemplo, na área de engenharia química? Sim, tem bastante. Primeiro, aqui pensando, né, de forma geral, se eu falar Rio Grande do Sul, isso se estende para outras áreas do Brasil, que são as mesmas autarquias, mesmas instituições públicas, com nomenclaturas diferentes. Por exemplo, Instituto Geral de Perícia aqui no Rio Grande do Sul, vinculado à Polícia Civil, provavelmente em outra região do país tem o mesmo, então é uma possibilidade. Nós temos aqui a Companhia Rio Grandense de Saneamento, que é a Corsan, nós temos o DEMAI Porto Alegre, que é saneamento também. Então, assim, diversas oportunidades. Dentro das vigilâncias sanitárias dos municípios e do estado, tem vários engenheiros químicos, né, tem vagas para concurso, além de toda a parte de docência que pode ter nos institutos federais. Então, a amplitude, sempre que precisa conhecimento de estrutura, o engenheiro químico, né, do ato, a concepção, ele vai estar presente. Então, a questão de concurso público é muito ampla. Até para te ter ideia, tem um dos nossos alunos aqui que passou no Poder Judiciário, agora não sei bem, mas ele passou num concurso que é para assistente, para quando tem o juiz decreta ali algumas coisas, ele faz todo o levantamento técnico de ações, né, que o juizado determina, e ele faz todo o levantamento técnico na área. Então, existem vagas, inclusive no Judiciário, que contemplam a presença destes profissionais, tá? Então, é muito solicitado. O engenheiro químico está presente em muitas coisas. Perfeito, professor. Professor, uma dúvida, se a gente está fazendo essa pergunta para todas as profissões, porque a gente vê o impacto que a pandemia, que o coronavírus trouxe para diversas profissões. E eu queria te perguntar quais, assim, mudanças... o que você acredita que a pandemia possa ter interferido, por exemplo, na profissão da engenharia química? A engenharia química, a questão da questão presencial, né, Breno? Isso causou um certo impacto nessa questão presencial. Isso afetou, porque muitos trabalhos eram executados dentro das empresas, havendo, né, interligação entre prestadores de serviços terceirizados, onde o engenheiro químico acabava em desenvolver um projeto, né? Tinha uma empresa e ia desenvolver o projeto dentro do outro. Isso acabou hoje bloqueando. Então, houve uma retração nessa parte, porque as empresas retraíram, então diminuiu o número de projetos. Mas, por um outro lado, a questão alimentar, né, se tornou um grande foco. Então, hoje, a grande preocupação, a população prioriza a questão alimentar. Então, abriu muitas frentes de trabalho nessa área alimentar. Da mesma questão, abriu muito na área da saúde. Quem pensa hoje que engenheiro químico vai atuar, para fazer uma seringa tem um engenheiro químico que é por trás. Então, todo esse ramo de materiais hospitalares, cirúrgicos, né, materiais para a área da saúde, abriu uma frente de trabalho na área da engenharia química muito interessante. Então, tem muito engenheiro químico trabalhando para isso. Com o grande volume que tem sido consumido de todos esses insumos hospitalares, abriu uma nova área aí, que está puxando uma mão de obra interessante. Fora a área de farmácia, como eu já havia comentado, que também está buscando bastante. Para te ter ideia, a Clay Hertz aqui, que é uma farmacêutica da nossa região, ela está hoje com 17 vagas abertas, né? Todos em cargos com curso superior. Dessas 17 vagas, 7 são na área de engenharia química. O requisito é engenheiro químico. Claro, pode ser lá supervisor, analista, mas o requisito presente é engenheiro químico. Então, para te ver, esse é um exemplo de como esse mercado está aquecido aí. Eu ia até te perguntar, professor, justamente isso, assim, se por conta desse momento da pandemia, assim, numa visão de médio e longo prazo, se você acredita que a química alinhado a indústrias farmacêuticas
seja a tendência dos próximos anos, assim, que você vê para a profissão, ou se tem alguma outra área de atuação que você vê como uma tendência para os próximos anos, assim, que você indicaria para os nossos alunos? Eu vejo assim que são alguns pontos, né? Com essa questão que mudou, né? A nossa condição de vida mudou. Nós não voltaremos ao que era antes. Sim, as coisas acontecem e a gente vai ter um futuro diferenciado. Nosso futuro diferenciado. Essa questão de medicamento, as quebras de patentes vão trazer oportunidades significativas. Isso vai haver agora, ao longo dos anos, quebras de patentes, e aí não só de fármacos, mas de insumos, tipo seringas, catéteres e outras coisas. Então, isso vai aquecer a questão do desenvolvimento. E isso vai ser uma grande área para a engenharia química, porque o engenheiro químico ele tem esse conhecimento. Outro ponto é a questão alimentar. Essa questão do foco alimentar, o desenvolvimento de novos produtos, a melhoria na qualidade dos produtos, diminuição dos produtos ultra-industrializados, buscando produtos com outros tipos de conservação diferenciada, vai também trazer um movimento aí para a questão da população, até porque as pessoas estão mais em casa, com esses produtos ultraprocessados, eles vão afetar a saúde dessas pessoas, né, com alterações, então esse lado também alimentar vai trazer novos postos de trabalho. E uma das coisas que vem com toda a força é a indústria química, porque é a indústria que vai transformar. Mais do que nunca, nós vamos precisar de novos produtos, novas condições de processo para suprir a demanda da população. Então, a indústria química, ela vai passar por um período agora, ela não está um período tão aquecido, ela está se reposicionando, mas ao longo do tempo eu vejo que vai se tornar uma das que vai acelerar mais rapidamente, pela condição e da necessidade. Agora é necessidade real de situação de vida. Então, isso vai fazer com que esse setor aqueça, né? E aí, consequentemente, mais vagas vão surgir ao longo do tempo, né? Que avança cada vez mais, né? E, professor, se a gente for parar para analisar, assim, no nosso país a gente vê muito a concentração de indústrias, das próprias farmacêuticas em algumas regiões do país. Eu queria te perguntar justamente se para a área da engenharia química, existe possibilidade assim, de vagas em algumas regiões específicas do país, ou você vê como as oportunidades assim, sendo realmente distribuídas aí por todo o Brasil? Eu vejo que vai ter os polos em todo o Brasil, Breno. Por quê? A questão logística, a gente sabe, os combustíveis cada vez mais caros, o nosso país, como ele tem um território muito amplo, é muito difícil, por exemplo, ter uma empresa aqui, por exemplo, produzindo um produto no Rio Grande do Sul e levar esse produto lá para o Nordeste ou para o Norte. Então, a tendência é que nós tenhamos dentro do Brasil vários desenvolvimento em cada região, né? Cada região vai se desenvolver, as empresas vão levar. Nós temos aqui, por exemplo, vou citar uma empresa daqui para te entender. Aqui nós temos o Grupo Betanin, né, em Beta agora, uma grande fabricante de vassouras, utensílios domésticos, tudo que tu imaginar, garrafas térmicas, rodos, essa empresa, ela distribuía para o Brasil inteiro. Ela se deu conta que daqui para lá fica muito difícil. O que ela fez? Já está abrindo, lá em Pernambuco, ela abriu uma mega unidade e já está abrindo a 3ª filial em outro ponto estratégico no Centro-Oeste para atender. Então, essa é uma característica que vai estar distribuída. Por exemplo, o Rio de Janeiro já tem o seu polo vinculado. São Paulo tem o seu polo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, já está desenvolvido, mas ainda não tem um conhecimento, uma amplitude tão grande. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, agora nós temos a instituição pelo Sindiquim, que é o Sindicato das Indústrias Químicas, que tem mais de 900 empresas associadas. Tu imagina, 900 empresas químicas no Rio Grande do Sul. O nosso curso aqui, ele tem uma mega parceria com o Sindiquim, e o Sindiquim agora desenvolveu um polo integrado aqui que fica próximo, fica a 20 quilômetros de Porto Alegre, dentro do polo petroquímico, no arrebalde do polo petroquímico. Eles vão fazer um polo integrado onde todas as empresas vão se concentrar para se auxiliarem na questão de logística e diversos outros pontos. Então, assim, como eu já conheci, tem indústrias químicas em todos os estados, muitas vezes elas não estão ainda bem aglutinadas numa associação de classe, e às vezes elas não têm uma expressão tão grande, mas existe em todos os lugares, né?
Esse é o grande ponto, né? Perfeito, professor. E aí, professor, acho que a dúvida que todo mundo gosta de saber, eu sei que você falou aí que tem várias áreas de atuação, que talvez por isso seja um pouco complicado a gente definir assim propriamente, mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre a remuneração do engenheiro químico. Eu sei que é uma profissão falada, que é muito bem remunerada, mas que você falasse um pouco sobre isso. Eu posso até falar o que eu ganhava na época que eu estava na indústria, né? Então, isso vontade. Mas a primeira coisa que eu falo, né, Breno, assim, eu sempre disse, e até o Rafael estava junto outro dia, disse, Rafael, a engenharia tem muito do quanto eu tenho a oferecer, né, Breno? A minha trajetória dentro da universidade, dentro do curso, o quanto eu agregar de conhecimento, de possibilidades, isso vai me tornar um grande aliado na hora de escolher o local e vai fazer diferença na remuneração. Nós sabemos que tem o piso salarial ali em torno de 9, 10 salários mínimos, que é o piso salarial, mas com certeza aquele profissional que ele tem boa experiência, que ele desenvolve, se especializa numa área, a remuneração dele duplica. Né? Nós temos hoje, para vocês terem ideia, eu tenho casos, por exemplo, de empresa que ela é metalmecânica e o gestor, o engenheiro químico, acaba tendo uma grande possibilidade de ser o gestor, aonde o salário desse gestor pode chegar a 25, 30 mil reais. Tem um caso aqui bem pertinho, eu acompanhei porque eu fiz vários trabalhos de consultoria, a empresa tinha na gestão um engenheiro mecânico, Breno, e ao longo do tempo contratou um engenheiro químico para cuidar do setor de pintura, tinha uma parte de aquecimento para fazer tambores para armazenagem de alimento. Hoje o gestor da fábrica, o diretor da fábrica é um engenheiro químico, tu vê, uma indústria metal mecânica, pega uma chapa, conforma num tonel, pinta, aplica uma camada interna de epóxi e depois bota alimento dentro. Hoje é um engenheiro químico. O salário dele, eu falo porque ele pode me dizer quanto que é, mas não diz quem eu sou. Então, o salário dele é 27 mil reais hoje. 27 mil reais. Então, assim, Luciano, mas não é uma empresa multinacional, é uma empresa grande, nacional, e tem bons valores. Tem casos de empresas menores, aí a gente tem que falar todos os pontos. Às vezes, quando a gente não tem tanta experiência, a gente vai entrar nas empresas de médio, pequeno porte, que estão... Mas tu começa com uma remuneração aí nessas empresas de 5 a 7 mil reais, nessas empresas de pequeno, médio porte. As de grande porte, tu chega aí em torno de 14 mil reais. E nas maiores, né, tanto nacionais como internacionais, né, tu pode chegar aí até próximo de 30 mil reais. Então, com certeza, a engenharia química permite. E um outro franco atirador é o trabalho autônomo com projetos. Eu trabalhei muito sobre isso também. Para vocês terem ideia, com projetos, Breno, eu cheguei já a ganhar R$200 a hora. Só para vocês terem ideia do quanto que, dependendo da capacidade da minha especialização, eu chegava a cobrar R$200 a hora. Então, só para vocês terem uma dimensão do que é o valor. Estou falando aqui um dado que é real, para entender. Claro que depende depois, né, de 15 anos de experiência, toda uma bagagem. Professor, eu não sei o pessoal que está assistindo, mas eu tenho vontade... Acabei de ter vontade de me matricular em engenharia química agora, depois que dessa sabe, Breno, que criou uma mística na química, porque o pessoal dá muito mal no ensino médio, o pessoal não tem muita escultura, não dá aula prática, cria um misticismo na química. A química é muito ruim, muito difícil. Cria um distanciamento com a química, né? Mas a química tu pega, por exemplo, hoje, eu sou acionado dentro da instituição por várias empresas, às vezes quando eles estão com dificuldades, nós da área química, eu tenho mais os professores aqui, seguidamente empresas que estão passando por alguma dificuldade, e não é no ramo da química, de diversos ramos. Vou dar um exemplo aqui. Uma empresa de transporte aqui da nossa região, enorme, nos procurou porque estava com um problema nos filtros do óleo, de filtragem do óleo diesel. Aí nos procuraram, professor, nós estamos com um problema, nós agora estamos usando os filtros de óleo, estão perdendo a metade do tempo de vida, a gente tem que trocar eles com a metade do tempo de vida que tinha antigamente. Aí eu disse para ele, primeira coisa, e aí é do caráter da química, investigativo, de observação, de estar atento a todas as informações. Aí essa pessoa procurou, a gente começou a trabalhar juntos, e foi parceria, a instituição, empresa, e para trazer mais vagas de estágio, né, porque a gente sempre está na busca. E o que se fez? Em prol disso, eu fiz uma visita, a gente foi lá, conheceu a empresa, olhamos, coletei os dados, discutimos todos os dados. Resumindo a história, para não ir alongar.
houve agora governamentalmente, por causa da questão ambiental, diminuiu o enxofre, mudou a quantidade de enxofre presente no diesel, por isso que é o S10, S300, agora não me lembro as siglas, mas houve uma diminuição de enxofre. Nós, lá numa análise no laboratório, percebemos, Breno, nessa parceria, que tinha micro-organismos proliferando no diesel, porque não tinha mais o enxofre. O enxofre ele elimina a proliferação de micro-organismos. O que estava entupindo os filtros não era sujidade, pó, partícula, era micro-organismos. E aí começou um trabalho, eles foram falar com o fornecedor de diesel, refinaria Petrobras aqui, e começaram toda essa condição. Então, esse é o grande ponto, Breno, que o engenheiro químico está à frente disso. Estou dando um exemplo claro, sim, que a gente trabalhou aqui do engenheiro químico e que está presente em tudo. E aí o ganhar está nisso, né? As pessoas valorizam muito porque quando o engenheiro químico entra, ele entra com esse caráter de observação investigativa. E é uma solução de um problema, às vezes, que se afeta toda uma estrutura de uma empresa. Né? Tu imagina, 400 ônibus, o tempo de vida, ele tinha lá o número de horas, mas era a metade. Tu imagina, 400 ônibus, 400 filtros. Eu não me lembro o número de horas que eles trocaram. Mas no mês, como essa fase de longas distâncias que esses veículos percorrem, a quilometragem é alta. Então, esses ônibus, eles trocavam os filtros uma vez a cada 50 dias. Eles estavam trocando uma vez a cada 25 dias. Tu imagina 400 filtros em 25 dias. Essa é um case para entender o que é engenharia química. Entende desde o micro-organismo, de olhar no microscópio e ver que ali tem uma proliferação, porque tem bioquímica, né? Dentro do curso tem bioquímica, tu vai entender, né? Então, por isso que propicia essa condição, né? Professor, você citou aí alguns exemplos que a pessoa tem que ser observador, que ele tem que ter... tem que ser uma pessoa que gosta realmente de pesquisar, e eu queria te perguntar qual seria assim, o perfil do profissional de engenharia química, como você vê quais seriam as qualidades necessárias que você vê para um aluno ter o perfil de um engenheiro químico? Bruno, Breno, desculpe. A gente tem que ser, eu sou sempre muito franco e muito verdadeiro. Primeiro, tem que gostar da área da ciência, né? Esse é o primeiro passo. Tu tem que te identificar com a química, com a física, com a matemática. Curioso realmente de pesquisar. Curioso. O pessoal tem um certo receio, mas pelo contrário, porque quando tu começa a estudar e entender, o que acontece? Os alunos chegam na engenharia química, né? E o que eles precisam? É querer. Querendo, tu chega e começa a aprender a estudar. Depois, é uma característica, depois do quarto, quinto semestre, as coisas estabilizam e os alunos vão ter disciplinas que eles nem imaginam tão complexas, de tamanha complexidade, e eles vão tão tranquilos fazer a disciplina, porque eles conheceram o mundo da química, desmistificou. Então, o primeiro ponto é gostar dessa área, se identificar com essa área. Segundo ponto, é uma área que te possibilita trabalhar de várias maneiras, tá? Esse é o ponto. Desculpa aqui, o telefone. Não, me perdoa, deixa eu só desligar aqui. Só um minutinho. Desculpa. Me perdoe, pessoal, não foi... Tranquilo. Então, como eu estava te falando, então esses conhecimentos tem que te identificar. E é uma área assim, mas Luciano, mas eu não gosto da engenharia química, eu não quero ir para a empresa. Mas vai trabalhar com software. Tu tem lá algoritmos de programação no curso, tu tem todas essas disciplinas. Então, são disciplinas, Breno, que o aluno vai se identificando. E o conhecimento vem de lá. Se tu gosta de ciência, eu olho lá aquelas experiências que tem na internet, né? Tem vários ali, tem uma que eu gosto muito, é o Mundo, agora eu estava pensando e me esqueci o nome, mas tem um cara ali que eu gosto de olhar, que faz, por exemplo, pasta de dente de elefante, a lâmpada mágica, essas coisas. Se tu começa a se identificar com isso, tem que pensar ali, por que aquele fenômeno está acontecendo? E é isso que tem que ter o cara da química, observação. Tu olha, por exemplo, como é que eu faço jogar cores? Eu boto óleo, boto água, boto corante, a diferença de densidade. Isso é investigativo. Então, Breno, se a pessoa, o aluno aqui, gosta de ter esse caráter de observação, investigativo, de um olhar para ver o que está acontecendo com as coisas, olhar para a natureza, olhar para as coisas, pega um tubo de pasta de dente, aperta, uma sai mais, uma liquidez maior, a outra sai mais difícil de sair. Um shampoo, por que um shampoo faz mais espuma, o outro não? Isso vai estar no cotidiano, aquela curiosidade vai estar no cotidiano. Não vou fazer a massa. O pessoal adora miojo, essa geração gosta de miojo. Então, eu vou pegar um pacote de miojo.
Tu coloca, Breno, vou fazer uma pergunta para ti, eu vou dar essa liberdade. Breno, tu bota o pozinho antes ou depois que tu esquenta a água? Depois. Beleza, acertou. Por quê? Se tu colocar antes o pozinho na água, ele vai ter íons presentes, vai aumentar a temperatura de ebulição. Então, esse caráter, vocês já têm a visão nossa do cotidiano, Breno, é exatamente o que acontece na vida da química. Claro que aí tu aprende a nomear, aprende a entender matematicamente, quimicamente, o fenômeno. Tu vê o pozinho para fazer o miojo, tu aumenta a temperatura de ebulição pela presença de mais íons na água. Quer dizer, vai estar reagindo ali, né? Vai estar reagindo. Pequenos átomos bloqueiam, quer dizer que a temperatura da água evapora a 100, ela vai a 102, 103. Claro que depois a fervura é mais rápido, porque eu elevo a temperatura, cozinha um pouco mais rápido. Então, são essas coisas, né, Breno, que o aluno vai começar a desenvolver ao longo do tempo, né? E observar isso. Olhar por que sai uma fumacinha lá no carro. Ah, o engenheiro mecânico ele tem que saber por que o motor está saindo fumaça. Mas o engenheiro químico já sabe que naquela fumaça lá, o que será que compõe essa fumaça? São essas coisas que vão despertando o interesse pela área, né? Eu acho que uma das coisas, Breno, que eu tive comigo, uma vez que desperta, a remuneração é consequência. Eu sempre falo isso para a turma aqui. A remuneração, quando eu gosto da área, eu vou me desenvolver muito, eu vou estar sempre lendo, eu vou estar sempre observando, olhando o site, olhando isso, olhando aquilo, participando. Eu lia muito na minha época, o pessoal agora acho que aqui nem tem mais. Super interessante, não sei se o pessoal conhece essa revista, não está mais tão falando. Mas lá na minha época a gente tinha ela física, não tinha online. Hoje tu entra ali, tu tem vários vídeos, mas eu olhava muito, a super interessante, aquelas curiosidades me instigavam para a área da ciência. E eu penso, o engenheiro químico, ele vai olhar para essas coisas, essas curiosidades, e ele vai ter que explicar, Breno. Mas a gente aprende a explicar. Isso que é o interessante. Não tá longe da gente. É só a gente desmistificar isso. A química não é difícil. A gente tem que aprender a química. Uma vez que tu aprende, tu explica qualquer coisa. Show, professor. E aí, vamos começar a responder algumas perguntas durante esse nosso bate-papo. Surgiu algumas perguntas aqui no chat. Tem uma pergunta do Guilherme. Se você tem alguma indicação de como o aluno começar a engenharia química. Começar a engenharia química e se identificar com a engenharia química, é isso? Essa pergunta dele foi bem aberta. É aberta, assim, como começar, né? Eu digo assim, começar. Se tu tem afinidade com a área, o bom é tu participar de uma atividade prática, na escola, olhar essas atividades. Esse próprio momento aqui nosso, dele estar buscando informação... Já é um início, né, Breno? Porque eu estou falando tantas coisas aqui, para mim aqui, eu acho que o grande ponto é isso, é compartilhar minha experiência, o que eu vivenciei com eles. E prático, o aspecto prático, tu já vivencia a química, tu vivencia em casa, tu cozinha a panela com feijão, cozinhando, o churrasco, boto sal na carne do churrasco aqui no Rio Grande do Sul. Se eu boto sal antes de botar a carne no fogo ou depois? A química está nisso, e a gente já está praticando. Às vezes, popularmente, não dão os nomes químicos, mas as pessoas sabem a química. Claro que não está nomeado. E é isso que começa, né? A pergunta do Guilherme, como é que eu começo? Se envolvendo nessas experiências caseiras, nessas oportunidades de observar o que está acontecendo, e aí depois tu vem para os cursos, e isso é a característica das nossas instituições, que a gente está integrado, é que o aluno tem metade no laboratório e metade na sala de aula. O aluno vivencia a prática, ele está inserido em várias atividades, e que essas atividades não são, vamos fazer uma prática lá que é do livro. Não, são atividades, equipamentos, laboratórios desenvolvidos para ele já vivenciar o que ele vai encontrar na atividade de trabalho dele na indústria. Então, e pode correlacionar com o cotidiano. Então, esse é o começo, é tu olhar em casa, começar a observar, gerar curiosidade, começar a participar de várias coisas, e quando tu decidir, tu vai chegar na instituição, e as nossas instituições são preparadas para isso. Tem vários instrumentos, equipamentos, se entrar e olhar os laboratórios, vocês imaginam, nós temos aqui um módulo didático, um equipamento que é numa bancada, tem uma estação inteira de tratamento de água em 2 metros quadrados, com todos os componentes, com bomba, com CLP, com controle, e os alunos chegam ali praticando, entendendo como é que é o sistema, fazendo a limpeza, porque aí é tudo, né, Breno? Tem que saber fazer a química, mas também tem que saber operar, tem que botar a mão na massa,
É assim que a gente trabalha na área da química. O aluno bota a mão na massa. Não é só no papel. E lógico que com cuidado, né, Guilherme, por favor, mas tem até algumas experiências, como o professor falou, algumas experiências caseiras, com alguns vídeos no YouTube, algumas experiências para realmente ver isso. Eu vi até uma recentemente, professor, não sei se é isso realmente, que era um prato com água e tinha óleo, acho que de caseiro, óleo de cozinha mesmo, numa superfície, em que se a pessoa pingar uma gota de detergente, o óleo se afasta. Isso aí. Porque a tensão... ele funciona como um tensoativo de superfície, então tu acaba mudando ali, tem a tensão superficial gerada pela própria água, eles vão segregar superficialmente por funcionar como um tensoativo. Então, tudo nas coisas mais simples. Eu vou fazer um pão aqui, se eu fizer um bolo, tem a química no bolo. Por que eu boto fermento? Por que eu boto bicarbonato? Então, são coisas sensacionais, né, Breno? Que está no nosso cotidiano, a química está no cotidiano. Então, tem várias coisas que tu faz aí que dá para brincar em casa, com certeza. Claro que a gente tem que ter o controle. Cuidar com calor, cuidar com substâncias. Substâncias que não é para se ter em casa, a gente não tem que usar, né? Corre risco, porque a gente não consegue controlar. Né? No laboratório de uma universidade é outra conversa. Tem uma capela, que é um equipamento fechado, que tu baixa o vidro, tu faz lá dentro qualquer coisa, a parede resiste, a placa frontal... ela é resistente à explosão, a ácido, todas essas coisas. Mas tem muita coisinha em casa que dá para fazer, né? Sim, aí tem que ter cuidado também, porque às vezes 2 componentes criam algum gás tóxico também, que é perigoso, né? Tem algumas coisas que tem na internet que vai lá, eles misturam e começa a formar uma combustão e gera um volume muito grande. Aquilo ali não é bom de fazer em casa, porque tu não tem um ambiente adequado. Então, não faça isso, né? Procure aí, o que eu sempre digo, procure a escola, pode procurar até a própria universidade. Nós temos vários projetos de extensão nas nossas instituições, vocês que estão aqui hoje participando, nós temos projetos de extensão que trazem as escolas para dentro da instituição e abrem um laboratório, e vocês podem fazer aulas práticas. Nós fizemos muito isso aqui, né? No Rio aí também tem, aí está sempre aberto, o pessoal está sempre... É uma característica nossa, das nossas instituições, está aberto. Então, criem, peçam por esse momento, a gente consegue fazer. Mas tem que ter cuidado, né, Breno? Não, com certeza. Cuidado principalmente, galera. Façam experiências que sejam seguras. Professor, a Rafaela perguntou como é a perícia na engenharia química, a área de perícia na engenharia química. Eu vejo assim que tem divididos em 2 pontos aqui, tá, Rafaela? O primeiro ponto é a perícia num concurso público vinculado a um órgão público, né? Então, é uma perícia, onde tu vai usar todas as características químicas para identificar. Por exemplo, vai numa cena de crime lá, não vejo vestígio nenhum, eu vou usar tem um reativo, que é o luminol, se não me engano, que tu passa lá e tu vê traços de sangue, por exemplo. Então, tu usa substâncias químicas para revelar algumas coisas. Então, vários casos, por exemplo, na área de perícia química, né, de eventos, de problemas que são feitos. Existe um segundo grupo, que é a perícia, são perícias vinculadas a processos judiciais. E isso também é uma área muito forte. Existe até cursos para isso, né? Aonde tu participa. Vou dar um exemplo. Há um tempo atrás, eu participei, uma empresa, ela era fabricante de utensílios plásticos, né, uma empresa de pequeno porte, e ela acondicionava os utensílios num pavilhão. Esse pavilhão pegou fogo. Então, a seguradora não queria pagar porque não tinha o valor, a seguradora alegava que não tinha o valor, a quantidade de material que a empresa estava manifestando. O que eu fiz? Eu fui lá, através de toda a parte química, fiz a identificação dos materiais, fiz os cálculos para dizer que o tal material ocupava um volume no espaço de tanto, com a densidade de tanto, e fiz toda a defesa como perito contratado pela empresa. Então, existe um perito contratado pelo judiciário, para ser o oficial, os representantes das partes interessadas podem contratar peritos assistentes. Então, com certeza é algo, Breno, é bem o que eu estou falando, é isso que tu tem a possibilidade de ser um perito judicial vinculado ao juiz do caso, que ele delega, e também as partes envolvidas vão contratar peritos também. Então é uma área muito boa, muito promissora, tem muitas pessoas nos estados, não é muito falado, porque o pessoal se preserva, né?
então não é algo que se fale tanto, mas a presença de perícias também são boas remunerações aí para os profissionais dessa área, da química. Perfeito. Professor, a Joângela, ela perguntou se ela pode, a partir de qual semestre que ela pode começar um estágio, por exemplo? Eu vou te dizer que a química é tão forte que no segundo semestre o pessoal já começa a se colocar. Já tem uma bagagem já para começar, né? Eu vou te dizer dos meus alunos hoje, assim, para te ter ideia, dos que entraram, né, no primeiro semestre, agora no vestibular, em janeiro, e começaram agora início de fevereiro, dos que entraram, do grupo que entrou, já 17 no primeiro semestre se colocaram como estagiários. Caramba! No primeiro semestre, porque indústrias que querem desenvolver o profissional, né? E olha o interessante, não é só pensando em indústria química, tem uma empresa que levou 3 alunos para a área de metrologia. Essa empresa faz calibração de equipamento, calibrar o termômetro para que tenha a temperatura, levou os meninos para trabalhar com calibração de vidrarias, estagiar lá nessa empresa, nessa área. Olha que área inusitada, assim. Quando é que eu vou pensar que tem um engenheiro químico trabalhando com calibração de equipamentos, calibrar o Becker, calibrar um balão volumétrico? Então, assim, ó, a química tem essa característica, Joângela. O aluno começa muito cedo, e na maioria das vezes, no meio do curso, lá pelo 7º semestre, eles já efetivam o aluno, às vezes não efetivam como engenheiro, mas eles já botam como assistente, como analista, como algum cargo já intermediário, e esperam o aluno se formar e depois evoluem ele para a área de engenharia. Então, isso é muito característico dentro da engenharia química, é muito interessante que o aluno, todos os alunos têm muito espaço. Aqui chama-se FEPAM, que é o órgão estadual de controle. Não me lembro, Breno, o nome, a sigla aí, mas tem o órgão estadual que faz o controle do meio ambiente. Nossos alunos de engenharia química, Joângela, atuam muito como estagiários nesses órgãos regulatórios da parte ambiental, porque o engenheiro químico pode fazer as licenças, com todo o conhecimento, ele pode fazer licença de operação, licença prévia, licença de instalação. Claro que tem algumas coisas que ele não pode fazer, mas ele pode conduzir. Por exemplo, se precisar um laudo da fauna e da flora de uma determinada instalação de uma empresa que vai, aí ele contrata um terceiro profissional, que é aquela relação que tu perguntou, Breno. Às vezes o engenheiro químico não tem uma atribuição, mas ele subcontrata o trabalho de outro profissional. Aí começam as interligações. O químico centra nele a atividade principal e aquilo que não está nas atribuições, ele aciona outras engenharias ou outras áreas de conhecimento, como eu acionava muito na área ambiental biólogo. Trazia muito biólogo para me dar laudo da fauna e da flora quando ia instalar uma empresa no interior, por exemplo. Então, usava a presença do biólogo. Nessa área de geoprocessamento, também contratava engenheiros ambientais para auxiliar. Então, assim, a possibilidade é bem grande para estágio. Tem muita área mesmo. Perfeito. Legal saber que assim, tem oportunidade tão cedo de estágio, né? Sim, é cedo. Professor, eu sei que você é de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, mas você sabe, o Lucas perguntou aqui no nosso chat se você sabe qual é o principal foco da indústria aqui no Rio de Janeiro. A indústria do Rio de Janeiro, eu conheço todo o Brasil, até para vocês terem ideia, porque atuei muito, né? Então tive muitas relações em empresas. O Rio de Janeiro tem refinaria, então tem a refinaria, né? Eu não vou me lembrar o nome, mas aí tem o nome, tem a refinaria. Reduc. Então tem a refinaria, eu visitei, até acompanhei um trabalho que eu fiz, foi da chaminé do alto forno, a gente foi ver lá umas peças cerâmicas para desenvolver, para suportar a parte de temperatura, quando estava feita a ampliação. A indústria de transformação, que é a segunda geração de transformação, está muito presente, né, dentro do estado do Rio de Janeiro. Então, com certeza, toda essa parte ligada à indústria petroquímica, ela está presente no Rio, que é os grandes polos. São Paulo, Camaçari, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Então, esses três têm um segmento muito forte com as refinarias, e aí puxa o ramo químico inteiro para a redondeza dessas áreas. Aí a parte de polímeros, a parte de substâncias para fármacos, a parte de combustíveis diferenciados, e aí começa todo esse trabalho aí oriundo dessa parte da refinaria. E também da transformação. O Rio de Janeiro tem muita característica de ter empresas de transformação
por ser estados mais consolidados, né? Então, o Rio de Janeiro traz bastante isso na área química, tem presença, né? Eu vejo muito também indústrias farmacêuticas aqui, a gente tem muitas Presente, com certeza. Indústrias instaladas aqui também. São bastante. Claro, eu não sei todos os ramos, mas geralmente esse principal filão, geralmente o que acontece? Quando eu tenho a química, tem uma característica. Sim. Aonde eu tenho refinaria, aonde eu tenho polo petroquímico, eu começo a fazer a aproximação de todas as empresas químicas, porque os insumos surgem dali. Então, a indústria farmacêutica, o fabricante, por exemplo, de uma seringa, ele vai se aproximar do polo petroquímico, porque aí eles vão gerar o polímero. Então, eles vão mais perto para buscar. Porque a logística já fica mais próxima ali. Fica mais próxima. E é uma região com uma alta densidade populacional, é uma cidade evoluída, é uma cidade que tem vários hospitais, que tem vários centros de tratamento, é referência no estado, tem isso, né? Porto Alegre aqui é referência para o tratamento de várias doenças mais complexas, então o interior todo vem para Porto Alegre. O Rio de Janeiro deve ser a mesma característica, deve ter polos, mas a cidade de Rio de Janeiro se torna um polo e aí a concentração vai estar ali. Né? Outro ponto que eu até me esqueci de comentar e dentro desse canal de áreas é as áreas de serviço. Tem muito representante técnico, Breno, no Rio de Janeiro para essa região. Porque muitas indústrias estão no interior e colocam representantes que são engenheiros químicos, aí representando empresa de produtos para tratamento de piscina, embalagens plásticas, para combustíveis, para pneus, e assim vai indo, produtos fármacos. Imagina, engenheiro químico trabalha na produção de produtos para beleza, cremes, né? Então, toda essa parte, protetor solar, imagina, está ali presente. Então, é uma região que vai concentrar essas características aí. Maravilha, professor. E agora a gente chegou no momento, chegando aqui, finalizando aqui o nosso bate-papo, mas a gente sempre faz 4 perguntas bate-bolas para todos os nossos participantes. E aí eu vou começar essas perguntas com você, professor. Nossa primeira pergunta é assim, qual é a primeira lembrança que você tem como profissional da engenharia química? Cara, a primeira lembrança, Breno, uma coisa bem característica, foi quando eu entrei na fábrica e vi um reator fazendo para tratamento de água. Eu disse, puxa, cidade inteira, né, a água daquela cidade inteira, na época era aqui de Novo Hamburgo. Por aqui. Tudo para o pessoal vai tomar a água que vai usar esse produto para tirar a sujeira da água. Aí eu parei na frente daquilo assim, disse, puxa, agora eu estou no ramo da química, agora eu vou vivenciar isso. Tu imagina, uma cidade com em torno de 100 mil habitantes, e saía daquele equipamento, saía o produto que ia tratar a água lá para flocular a sujidade na água. Ali, naquele momento, eu disse assim, poxa, agora é comigo, vamos lá, né? Eu acho que isso marcou muito, né? Até me arrepio porque marcou. Eu vi da minha responsabilidade o quanto, como profissional, eu estava consolidado, né? E aí, professor, um meme da engenharia química? Vou te dizer que tem um que eu gosto, que eu vi na internet, né? Eu não vou falar rapidamente. Assim, ó, e aí é para deixar a gurizada em alerta aquilo que eu falei na aula, né? Vamos assistir as aulas de química, vamos pedir para o professor fazer atividades. Sabe qual é o meme? O cara no deserto chega num lugar rastejando e tem 2 placas. Uma diz 50 metros e está escrito H2O. E a outra está escrito água 9 quilômetros. Né? O cara foi para o lado dos 9 quilômetros. E lá em cima dizia, assista às aulas de química. Então, essa é a dica, Breno, é a dica que eu estou deixando para vocês, pessoal. A química não é difícil. A gente aprende, a gente vai ter um trabalho mais fácil. Mas ela mostra os caminhos e a gente ajuda a sociedade, com certeza. Perfeito, professor. Essa foi boa. E parece mentira, mas é verdade da engenharia química. Parece que é impossível de se fazer engenharia química, Rafael, essa mística que tem, é impossível, os caras que estão lá, eles né, vão ficar loucos lá fazendo esse curso. Não, pessoal, esquece isso, quebra isso. Às vezes a gente traz a bagagem de uma coisa negativa. A química é sensacional e explica tudo, ciência é sensacional. Ela explica tudo, ela é verdadeira, ela transforma a sociedade com as coisas que tem hoje, e é o que está salvando a sociedade, é exatamente a ciência e a química. Então, por isso, Breno, que eu digo, é promissor por isso. Mais do que nunca, a química se faz presente e necessária. Então,
com certeza, sendo presente e necessária, a remuneração sempre vai ser boa, as vagas sempre vão existir. Pode ter um momento que não seja tão favorável, mas tem outros que vão ser imprescindíveis a presença dessa turma da Química aí. Perfeito, professor. E agora, a última pergunta. Complete a frase, professor. Quando eu me formar em engenharia química, eu vou ter boas oportunidades de trabalho, eu vou para uma área que eu vou curtir, eu não vou ter posso escolher como eu quero trabalhar, vou ter, assim, posso viajar, posso ir trabalhar em outros países, a química é universal, pode ser aqui no Japão, na Tailândia, vocês têm a química universal. Então, eu aprendi aqui conosco, nas nossas instituições, tanto Porto Alegre como Rio de Janeiro, Breno, eu levo para o mundo inteiro. Todo mundo sabe desenhar uma molécula. Não precisa nem falar. Eu já atuei com chinês que era só desenhar a molécula e deu. E o cara sabe. Químico se entende só pelas figurinhas. Professor, foi ótimo o nosso bate-papo. Tenho certeza que ajudou muito o pessoal de casa aí que tem interesse, que tinha dúvidas. Ajudou muito a tirar essas dúvidas. Fiquei encantado com algumas coisas realmente da engenharia química. Não tinha tanto conhecimento. Te agradeço pela sua participação, agradeço o pessoal que está aqui participando. E, professor, deixo aberto para você fazer suas considerações finais e eu te peço qual dica que você daria para essa galera aí que está interessada em engenharia química. Pessoal, assim, a dica que eu dou, olhem bem aí, vocês têm na mão hoje o celular com a internet, olhem as coisas, vejam, é um mundo magnífico, pensem que vocês vão fazer a diferença. Eu penso muito nisso, Breno, uma coisa que eu deixo aqui a minha fala final. Eu penso em contribuir. Eu vim para a educação porque eu sei que a educação transforma as pessoas e essas pessoas vão transformar o mundo. O mundo está precisando disso. Ciência, química, precisa embasamento técnico, precisa considerações técnicas. A gente tem que estar dentro dessa área. E, pessoal, assim, a dica é, a química não é o místico que se fala na volta dela, que é impossível, nada. Ela está acessível a todos vocês. Claro que a gente tem que se dedicar. E uma vez que tu aprenda, tu aplica a tudo. Essa é a grande pegada da química. Uma vez que eu aprendi, eu olho para qualquer coisa e vou enxergar os átomos vibrando lá dentro, eu vou entender o porquê que quebra uma xícara com choque térmico, essas coisas. Isso é química, eu entendo ela. Essa é a minha dica, Breno. Pessoal, vocês vão ter uma profissão que no início parece mais difícil, mas depois, no final, vocês brincam com a química, vocês brincam com as coisas, porque vocês entendem tudo o que está acontecendo. Né? Eu te digo que agradeço muito a oportunidade, falo de coração aqui, falei todas as coisas, é o meu sentimento mesmo. Eu me formei, para vocês terem ideia, dia 19 de fevereiro de 2000, então hoje aí eu já estou com uma caminhada, passei por muita indústria grande, indústria pequena, dei consultorias das coisas mais difíceis que vocês imaginarem e participei de projetos mais complexos. Mas sempre a química me ajudou a ter esse caráter de observação, investigativo, de ponderar sobre a situação e nunca me deixou na mão. Eu sempre consegui desenvolver as coisas e resolver os problemas. Obrigado, Breno. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Pessoal. Aproveitando só esse momento antes da gente finalizar o dia de hoje, reforço para o pessoal que está rolando lá um sorteio no Instagram dos programas Orientas. Está aqui na nossa produção. A produção nossa colocou no nosso chat. Se você está no Rio de Janeiro, Programa Orienta IBMR. Se você está em Porto Alegre região, Programa Orienta Uniriter e Programa Orienta FADERGS. A gente posta muito conteúdo lá dinâmico sobre escolha profissional, informações sobre profissões e carreiras. Então segue a gente lá para acompanhar isso e também participe do nosso sorteio lá. É um tablet para cada um desses Instagrams e um kit também de cada uma dessas marcas. Então, galera, foi esse nosso bate-papo final aqui por hoje. Amanhã tem mais, é o nosso último dia do nosso circuito. Acompanhe, participe dos nossos bate-papos de amanhã. Mais uma vez, professor, meu muito obrigado. Valeu, eu que agradeço. Um abraço para você, professor, e para o pessoal de casa. Pessoal, se tiverem alguma dúvida, acione o pessoal aí e eles encaminham lá para mim, né, Breno? Com certeza. Então tá, um grande abraço a todos. Tchau, até mais. Tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau.